Falar sobre arte na infância através da minha prática educativa é também rememorar o meu próprio processo de aprendizagem da leitura e da escrita, que se deu em casa com a minha mãe, professora alfabetizadora de jovens e adultos, de maneira natural, na prática dos afazeres domésticos, com o uso de produtos do cotidiano. Eu sempre fui muito curiosa e perguntava à minha mãe o que está escrito aqui, e ela aproveitou essa pergunta, essa minha curiosidade, para me alfabetizar através dos rótulos. Ela os lia, mostrava a palavra escrita e depois colávamos na porta de entrada formando um grande painel com vários rótulos, e eu acredito que esse tenha sido o meu primeiro painel coletivo. Também tive o privilégio de ter acesso a alguns livros, pois na minha casa havia uma pequena biblioteca, resquícios de uma escola que havia pertencido à minha família e que já estava extinta. O Educandário Jardim das Oliveiras havia sido a primeira escola do bairro em que morávamos. Também tive a oportunidade de, ainda na infância, frequentar bibliotecas como a do SESC e a Biblioteca Pública de Fortaleza. Minha mãe acreditava que esses eram locais importantes para uma criança frequentar, e sem muitos recursos financeiros, eram espaços que proporcionavam lazer a baixo custo e com grande potencial de aprendizagem. Então, nas férias, sempre fazíamos esses passeios literários com bastante tempo livre para a leitura. Ainda citando as memórias de infância, era a primeira aula de história do 5º ano e eu estava lendo um livro de poesia de Cecília Meirelles. O professor dispôs os alunos em uma roda de conversa. Talvez aquele tenha sido o dia mais importante do ano e uma das vivências mais importantes que tive no meu processo escolar. O professor de história perguntou aluno por aluno: "O que você quer ser quando crescer?" Com o livro de Cecília na mão, um pouco envergonhada, respondi: "Eu quero ser escritora como Cecília Meirelles." Bem, não escrevo poesias, mas quando entrei na universidade, descobri que Cecília havia sido professora de educação infantil. E vejam só, o destino me trouxe a oportunidade de ser aprovada em um concurso e de exercer a mesma profissão que Cecília em uma escola pública do estado do Ceará. Descobri também que Cecília Meirelles havia sido uma grande defensora da existência de bibliotecas nas escolas e da literatura infantil brasileira. Ela era uma alfabetizadora incrível e grande parte de suas poesias haviam sido feitas para auxiliar seus alunos no processo de leitura e escrita. Quando iniciei o meu trabalho na educação infantil, trouxe muito dessas memórias para a minha didática, a paixão pela leitura e pela escrita, unindo-as a outras paixões artísticas adquiridas ao longo da minha caminhada, como a arte em papel ou manualidades, a arte feita à mão e até mesmo as vivências com a arte circense nas acrobacias de solo, tecido e lira, aparelhos de acrobacias aéreas. Unindo esses elementos, construímos vários trabalhos belíssimos em torno da literatura infantil, leitura, escrita, expressões artísticas, não só de forma que a criança apreciasse, mas que também experimentasse diferentes técnicas artísticas. No desenvolvimento da prática educativa e da reflexão sobre ela, percebi que sempre havia a presença de um tema. Fazíamos então várias experiências acerca desse tema. Poderíamos, por exemplo, passar um tempo no bosque da escola, aproveitando aquele espaço de muita magia cheio de troncos que se tornavam brinquedos naturais para as crianças. Outras atividades iam se desenrolando naquele mesmo espaço, como fazer um abraço coletivo a uma árvore, dançar cirandas e cantigas de roda à sombra das árvores ou ao redor delas. A leitura também era apresentada como uma aventura, pois desvendaríamos os mistérios de um livro. Em um espaço que fosse um verdadeiro deleite à leitura, um momento especial de ouvir, recontar, conversar, partilhar ideias, entendimentos, vivências. Com a palavra estavam as crianças. Em seguida, fazíamos um trabalho artístico que representasse a leitura e tudo o que havíamos vivido no bosque. Em uma dessas experiências, fizemos o ciclo da metamorfose de uma borboleta com desenhos, recorte e colagem de papel colorido. Também representamos as flores do bosque utilizando o mesmo método. As crianças desenhavam, pintavam os desenhos, então recortávamos e colávamos, formando os grandes painéis coletivos, como o cenário de um teatro. Dando seguimento ao momento, junto ao painel, geralmente construíamos textos coletivos. As crianças falavam a respeito do tema e eu ia registrando suas falas, formando um texto. Elas sabiam que haviam feito parte daquela construção e se orgulhavam do que viam.
fazendo questão de mostrar aos colegas das outras turmas e aos seus responsáveis que iriam buscá-los na escola. Aquele também era um diário escolar diferente, pois ele registrava o que foi vivenciado naquele dia para toda a comunidade escolar. Encantar, despertar o interesse do aluno é um caminho necessário às aprendizagens significativas. Trazer a arte para fazer parte nesse processo de aprendizagem é uma possibilidade de abranger as diversas linguagens da criança. Apenas uma possibilidade. Certamente as crianças nos apresentarão outras mais.